Bom, e é grande, claro, a expectativa pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Impactos sociais e econômicos são esperados pelas comunidades aqui do Sul e extremo sul da Bahia. E o administrador de empresas e mestre em economia, Fábio Dalorto, nosso consultor aqui do SBN Manhã, está aqui conosco. Nós vamos conversar aí sobre a UFSB. Bom dia, Fábio. Bom dia, Hervé. Bom, Fábio, a expectativa é muito grande, né? E do ponto de vista econômico, são esperados aí reflexos importantes, consequências importantes com a instalação aqui para a nossa região. Só o extremo sul são 2 campi, né? Um em Porto Seguro e outro em Teixeira de Freitas. É verdade, as expectativas são muito grandes, principalmente do ponto de vista social e econômico. E eu não saberia nem lhe dizer qual é a mais importante, se é o ponto de vista social ou econômico, porque ambas fazem movimentar a roda da economia. Nós estávamos conversando mais cedo, eu estive na semana passada conversando com o ex-prefeito de Linhares e ele estava me relatando que, por vezes, nós aqui do extremo sul da Bahia achamos que o grande impulso econômico daquela região foi com a vinda das indústrias para o município de Linhares. E ele me disse que não, que na verdade a atividade econômica de Linhares começou a acontecer quando universidades, faculdades de nível de excelência se instalaram no município. E ali sim começou o crescimento econômico de Linhares, porque com mão de obra farta, com mão de obra abundante, as indústrias enxergaram aquela região como um polo de instalação e vieram se instalar em Linhares, dada essa mão de obra. E eu acredito que isso deve acontecer também em Teixeira de Freitas, no setor de saúde, que é o que nós vamos abrigar aqui. Eu acho que com a vinda dessa instituição, empresas dos setores da área de saúde devem chegar também para a nossa região, atrás dessa mão de obra que vai ser formada aqui. Se eu não me engano, ali são 19 cursos de pós-graduação e 9 cursos de doutorado e mestrado. Isso forma, isso capacita pessoas com qualidade de pesquisadores. E empresas que precisam de pesquisadores acabam vindo se instalar na região por causa disso. São 1.200 empregos diretos para esses 3 campos, né? Isso deve gerar aí mais uns 5, 6 mil empregos indiretos. Sem contar que uma instituição federal traz aquele aluno com uma característica mais de universitário, aquele aluno que vem realmente para estudar, se instalar no município, e aí ele precisa alugar apartamento, ficar em hotel, alimentação. Então isso movimenta toda a economia e eu acho que vai ser um ponto muito positivo para a nossa região. Algumas pessoas chamam o setor de educação, né, universidade, escolas, de indústria sem chaminé, né, por conta dos impactos, tudo é mais ou menos isso mesmo, né? É verdade, é isso. A educação ela só tem benefícios, né? A gente não consegue encontrar na indústria da educação, no setor da educação, nenhum ponto negativo, como tem em diversos outros pontos, em diversos outros setores da economia, né? A educação ela forma, ela capacita, ela traz dividendos e eu não consigo enxergar nenhum ponto negativo. Numa cidade como Teixeira de Freitas e as outras cidades também que vão ter colégios universitários, né, que essa é a proposta, assim, e aí partindo bem para a prática mesmo, você tem restaurantes, a rede de hotelaria, o setor imobiliário, mexe com tudo isso, né, Fábio? Mexe com tudo, porque imagine bem daqui a, se eu não me engano, a expectativa é que até 2020 os 3 campos tenham 18 mil alunos. Se nós fizermos aí uma proporção, Teixeira de Freitas deve abrigar de 6 a 8 mil. Acredito que a área de saúde deve trazer o maior número de alunos. Então, Teixeira de Freitas deve abrigar aí entre 6 a 8 mil alunos. Depois são mais 200, 300 professores. Então, nós estamos falando aí de quase 10 mil pessoas ligadas diretamente a esse campo da Universidade Federal. E essas 10 mil pessoas consomem, precisam de serviços. E isso tem que ser atendido. Então, são mais 10 mil pessoas para atender isso, gerar novos serviços. A economia se movimenta como um todo. Tem também um aspecto da visibilidade da cidade, né? Porque você tem uma universidade federal dentro da cidade. Aí você tem pesquisas sendo desenvolvidas ali, cientistas ali desenvolvendo pesquisas importantes. Então, há toda uma visibilidade, né, nacional por conta É verdade, é como nós falamos, né? São 9 cursos de doutorado, se eu não me engano, e 19 de pós-graduação. Então você vai ter laboratórios farmacêuticos que vão começar a olhar para Teixeira de Freitas, porque esses laboratórios, essas empresas que trabalham no investimento de pesquisa, elas precisam de doutores, de mestres, de pós-graduados para poderem desenvolver essas pesquisas. E aí você passa a ter um centro
de referência de pesquisa em nossa região. E por que não sonharmos com esses investimentos que vão vir também? E qual o seu pensamento, qual a sua opinião? Qual deve ser o nosso comportamento agora da gente que vive aqui, do ponto de vista político, enquanto cidadão, para essa universidade estar vindo? Como é que a gente deve receber, o que a gente deve mudar na nossa vida por conta, porque tem que ter mudanças políticas aí, porque a cidade vai abrigar uma universidade federal. É muito bonito isso e tudo, mas a cidade hoje é uma cidade problemática, de problemas de infraestrutura e tudo, e a gente vai abrigar um setor importante. No seu pensamento, quais devem ser as mudanças, Fábio? Eu acho que a mudança é natural, Herbert, ela acontece com o passar do tempo. Mas se nós pudermos ajudar, é claro que isso é positivo. Eu penso que a primeira coisa é receber bem essas pessoas que estão vindo trabalhar em nossa região, que vão vir estudar em nossa região. Eu acho que se nós pudermos ter pessoas propagando a nossa cidade do ponto de vista, melhor falando bem da nossa cidade do ponto de vista educacional, Teixeira de Freitas, na verdade, já tem hoje, se não me falha a memória, 4 ou 5 instituições de ensino superior. Então, essa é mais uma que vem. Eu acho que essa mudança cultural, ela acontece com o passar do tempo. Nós vamos começar a formar pessoas melhores, e essas profissionais melhores. E esses profissionais também são cidadãos, e eles convivem na sociedade do dia a dia. E eu acho que com o passar do tempo a cidade tende a melhorar culturalmente. Nós vemos hoje em Teixeira um grande problema, por exemplo, de limpeza urbana. Isso. Limpeza, trânsito, das pessoas que vêm de fora. As pessoas não obedecem os sinais, não obedecem faixa de pedestre. Eu acho que essas pessoas, se tornando profissionais melhores, se tornam também cidadãos melhores, e a mudança cultural acontece de forma imediata. Bom,